corpo humano é uma estrutura espetacular, mas também uma estrutura muito complexa. E entender como é que o nosso corpo ele está estruturado, organizado, porque assim como uma casa que tem lá os tijolinhos que vão se juntando para que forme ali a estrutura da casa, nós também somos organizados em diferentes níveis, em níveis que vão do invisível a tudo aquilo que a gente não vê, até essa grande estrutura aqui sensacional que nós somos. Muito prazer, eu sou a profa Bia Gomes e nesse vídeo eu vou te mostrar como é que o nosso corpo ele está organizado em 6 níveis diferentes. Primeiro de tudo, olha a sua volta. Toda a matéria, toda essa estrutura que você consegue enxergar, o celular, a parede, um lápis, caneta, tudo isso é formado por um mesmo tijolinho, uma mesma estrutura bem pequenininha que forma todas as coisas. Estou falando dos átomos e no nosso corpo não é diferente. Então tudo começa lá nesse nível que nós chamamos de nível químico. Aqui nós temos diferentes tipos de átomos, como por exemplo o átomo de oxigênio, de carbono, hidrogênio, nitrogênio e vários outros. E esses átomos eles vão se juntando, se combinando uns com os outros para formar aqui as moléculas. Temos aqui, por exemplo, uma molécula que é a molécula de água. No nosso corpo, nós temos diferentes tipos de moléculas. Molécula de proteína, molécula de DNA e várias outras. Essas moléculas, elas também se combinam, se juntam com outras moléculas até formar essa estrutura aqui, que são as células. Então, avançamos aqui agora para o nível celular. As células, muito importante lembrar que elas são a menor unidade com vida de um organismo vivo, né, do nosso corpo em si. Então, todo ser vivo, ele é formado por células que têm essa vida ali existente, né? essa configuração de vida já naquela estrutura tão pequena. E essas células, elas também se combinam, elas se juntam, se grudam em outras células para formar os tecidos. Então, se a gente observar aqui do ladinho, nós temos várias células grudadinhas umas nas outras. Uai, profa, mas como é que uma célula ela se gruda numa outra célula? Curioso, né? Eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre isso também, tá? Como é que uma célula ela se adere à outra para formar um tecido. Tem a ver com especializações da membrana, mas eu vou entrar mais a fundo nesse outro vídeo que eu vou preparar. Então, já se inscreva aqui, já ative o sininho para você não perder nenhuma novidade, nenhuma aula sobre isso. Bom, então, quando essa célula ela se junta com outra e forma os tecidos, nós temos aqui já um outro nível, que é o nível tecidual. Já adianto para vocês, no nosso corpo nós temos 4 tipos diferentes de tecido. E daqui a pouco eu dou um spoiler sobre eles, tá? Eu falo quais são eles e dou uma pincelada também sobre essas informações. Mas antes vamos continuar aqui para a gente ver todos os outros níveis. Esses tecidos eles também se combinam uns com os outros. Então, uma combinação de vários tecidos forma para a gente o que nós conhecemos como órgãos. E aqui nós avançamos para o nível orgânico. Órgão, por exemplo, o próprio intestino grosso, né, que eu deixei aqui, fígado, rins, coração, pulmão. Então, nós temos diferentes tipos de órgãos formando o nosso corpício. Esses órgãos, eles também se juntam com outros órgãos, de uma forma bem estratégica, bem combinada, super interessante, formando um determinado sistema. E aí a gente avança aqui para o nível sistêmico. Olhem só, aqui nós temos, adivinhem que sistema é esse? Sistema digestório, muito bem para quem acertou aí. Então, esse sistema digestório, ele é formado aqui por diferentes tipos de órgãos também, tá? E o conjunto de todos os sistemas, quando nós temos um sistema combinando com o outro,
Aí nós chegamos no que nós somos de fato, chegamos no nível de organismo. Então, todos os sistemas combinados formam um determinado organismo. Vamos recapitular então. Ó, primeiro de tudo, nós temos o nível químico. Então, nós temos átomos formando moléculas. Essas moléculas formam as nossas células. Então, chegamos ao nível celular. Uma célula se adere à outra e forma, então, aqui os tecidos. A combinação ali de tecidos formam órgãos, órgãos combinados formam sistemas e o conjunto de todos os sistemas, o organismo em si. Então, esses aqui são 6 níveis de organização do corpo humano. E antes de eu falar para vocês quais são os 4 tipos de tecidos que nós temos aqui no nosso corpo, eu quero te dizer que se esse conteúdo aqui ele já está fazendo sentido para você, se você está gostando da minha aula, se todo esse material aqui, cada figurinha dessa que eu preparei com muito carinho para você, é interessante, se você gosta disso, por favor, deixe o seu joinha aqui, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Eu faço isso aqui com muito amor, com muito carinho para vocês. E peço também que vocês deixem aqui nos comentários para mim quais conteúdos vocês querem que eu grave uma aula para vocês. Então, bora lá. Sem mais delongas, vamos ver quais são os 4 tipos de tecido que nos formam. O primeiro deles é o tecido epitelial. Vamos ver aqui como é que é esse tecido epitelial? Olhem só. Primeira coisa que a gente percebe é que as células elas ficam muito juntinhas, né? Muito próximas umas das outras. Essa é uma grande característica do tecido epitelial. As células ficam próximas. Como elas estão muito juntas, eu tenho pouco espaço entre uma célula e outra. Então, eu tenho pouco espaço para a matriz extracelular. Por isso, esse é um tipo de tecido que é pobre, que é escasso em matriz extracelular, tá? Nesse vídeo aqui, eu tô mais pincelando e trazendo uma curiosidade sobre os tecidos, mas eu vou gravar uma aula bem completa com os detalhes aqui de cada um desses tecidos, falando sobre os subtipos, as funções. Então, já ativa o sininho aí, já se inscreva para você não perder, tá? Vamos pincelar aqui um outro tecido que existe, que é o tecido conjuntivo. Olha só que interessante, o tecido conjuntivo, ele tem umas características quase que opostas ao tecido epitelial. Aqui no tecido conjuntivo, nós temos células afastadas umas das outras, então elas estão mais distantes. Se estão distantes, tem muito espaço para material, para matriz ali entre elas. Então, é um tecido que é rico em matriz extracelular. Tá? O que é essa matriz extracelular? Do que ela é composta? Mais coisas sobre o conjuntivo, aguarda aí na aula do conjuntivo, tá? Outro tipo de tecido aqui é o tecido muscular. O tecido muscular, ele tem uma proteína dentro da célula dele que dá a esse tecido uma característica fundamental e exclusiva dele, que é a capacidade de contração. Então, o tecido muscular, ele consegue se contrair. Isso tem tudo a ver com as funções dele, né? Função, por exemplo, de movimentação, função de produzir calor e outras coisas mais que a gente vai ver na aula de tecido muscular. Então, a gente avança aqui para o 4º tipo de tecido que nós temos no nosso corpo, que é o tecido nervoso. Tecido nervoso, a gente já pensa logo aqui nos neurônios, né? E na capacidade que eles têm de se comunicarem, que é a famosa sinapse. E vocês já sabem, né? Mais informações sobre o tecido nervoso lá na aula sobre esse tecido, que a gente vai mergulhar e aprofundar sobre tudo aqui. E tem mais uma coisa também. O livro que eu utilizei para elaborar essa aula, né, para pegar como base ali para construir essa aula para vocês, eu deixei o link também aqui na descrição. Alguns outros materiais interativos que podem ajudar também a desenvolver esse conhecimento de uma forma mais dinâmica, mais interessante, mais leve,
Deixei também o link aqui na descrição, tá? Então vamos lá falar agora como que esse conteúdo ele pode ser cobrado na sua prova. Caiu no concurso essa questão aqui lá em 2019. Então, uma questãozinha de 2019 e fala o seguinte: assinale a alternativa que apresenta corretamente a sequência dos níveis de organização do corpo humano. Gente, é só lembrar daqueles níveis, da ordem daqueles níveis, tá? Então, olha só. Células se juntam, formam tecidos, a combinação de tecidos formam órgãos, órgãos combinados formam sistemas, o conjunto de todos os sistemas, o organismo. Opa! Já temos aqui, então, a nossa resposta. Alternativa letra A. Tá? Os demais estão errados porque não seguiram essa sequência que eu mostrei para vocês. Mais uma questão. As estruturas do corpo humano são organizadas em 6 níveis, aqueles 6 níveis que eu mostrei para vocês. Leia as asserções seguintes e marque a opção correta. Geralmente, os órgãos são compostos por 2 ou mais tipos de tecidos díspares, diferentes, e têm funções específicas. Tudo ok por aqui? Essa pode ser a nossa resposta. Vamos ver se tem alguma outra conflituante, né? Que também esteja toda certinha. O sistema é o maior nível de organização. Não, a gente viu. O nível 6 é o nível de organismo, então não é o nível sistêmico. As células são unidades estruturais e funcionais secundárias do organismo. As células, na verdade, elas são aquelas unidades básicas de vida e que já tem ali uma função específica desde lá do nível primário, né? Não é nível secundário. Isso aqui tá meio estranha essa alternativa. Os tecidos são grupos de células e materiais distais que trabalham juntos para desempenhar uma função específica. Materiais distais, isso aqui também tá meio estranho. Os 4 tipos básicos de tecido são, olha lá, aqueles 4 tipos de tecido que eu comentei para vocês. Epitelial sim. Sanguíneo, não falei sobre sanguíneo. Na aula de tecido conjuntivo a gente vai ver que o tecido sanguíneo é um dos subtipos do conjuntivo. Muscular sim, nervoso sim. Então, o que atrapalhou aqui foi esse sanguíneo, né, ao invés de conjuntivo. Então, de fato, a nossa resposta aqui, o gabarito dessa questão é a letra A também. Mais uma questão, vamos lá. De acordo com Câmara, o corpo humano possui 6 níveis de organização estrutural: químico, celular, tecidual, orgânico, sistêmico e o de organismo. Tratando-se de níveis sistêmicos, assinale a alternativa correta. Então, o que é muito importante aqui? Ele está falando do nível sistêmico. Então, se tiver alguma afirmativa falando sobre célula, sobre tecido, sobre órgão, sobre organismo, sobre nível químico, qualquer um daqueles outros níveis, já não vai ser a nossa alternativa, porque a gente quer uma alternativa que fale sobre os sistemas. Beleza, vamos lá. O mais alto nível de organização é o organismo. Isso aqui já não pode ser a resposta porque o foco é lá no nível 6, nível de organismo. Um sistema consiste de órgãos relacionados que desempenham uma função comum. Opa, então aqui a gente tem uma alternativa que está falando sobre sistema, nível sistêmico, certo. Vamos ver se essa alternativa está toda correta. Bom, então, exemplo. O sistema digestório, que funciona na digestão e na absorção dos alimentos, é composto pelos seguintes órgãos: boca, glândulas salivares, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, grosso, fígado, vesícula biliar e pâncreas. O sistema é a base para o plano estrutural geral de um corpo. Ok, não vejo nenhum erro aqui. Vamos deixar aqui essa alternativa em stand-by, provavelmente é a nossa resposta. Vamos dar uma olhadinha também nas outras, né? Os tecidos são grupos de células semelhantes na aparência e função. Opa! Aqui tá falando sobre tecido, não é sobre sistema. Então, foge do nosso foco. Qualquer organismo vivo é composto de células. Aqui tá falando de organismo e de células também, não é o nosso foco.
Promove a homeostase do organismo, manutenção de um meio interno constante, mesmo ocorrendo variações ambientais. Aqui já está falando, já está destoando um pouco, né? Fugindo do que a gente busca, que é o foco ali nos sistemas. Então, de fato, aqui a nossa alternativa correta é a letra B. E ó, você que ficou até aqui, não vai embora não, porque eu tenho um presente especial para você. Essa aula que eu preparei com muito carinho, eu vou disponibilizar para vocês o mapa mental, então um resumo ilustrado sobre essa aula de hoje, especialmente para você que ficou aqui até agora, por isso que eu nem comentei sobre isso antes, tá? É um presente especial para você mesmo, pessoa maravilhosa que merece receber. Também tá aqui no link na descrição, então é só você acessar o link que você vai conseguir baixar de graça o mapa mental ilustrado que eu preparei para vocês, tá? Então, por favor, já deixa um joinha aqui embaixo, já deixa o seu comentário sobre o que você achou. Essa aula foi preparada com muito carinho para você e eu espero você em um próximo vídeo. Muito, muito obrigada pela sua atenção, um grande beijo e foi um prazer estar com você.